Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que pode impactar diretamente a saúde de muitos que estão assistindo esse vídeo, o diclofenaco. Este medicamento amplamente utilizado no tratamento da dor e inflamação, mas como todo medicamento, ele vem acompanhado de uma série de precauções que precisamos conhecer. Nesse vídeo vamos explorar sobre as precauções do diclofenaco e principalmente as situações em que é fundamental tomar cuidado ao utilizá-lo. Se você já usou esse medicamento, como no caso de diclofenaco, ou está pensando em usar, fique ligado até o final desse vídeo para você saber como usar esse medicamento com segurança. Vamos lá! Antes de você usar um diclofenaco, você precisa saber que o diclofenaco tem várias precauções. Antes de você utilizar, você precisa conhecer estas precauções. Por exemplo, quais são as precauções de diclofenaco em pacientes que apresentam úlcera gástrica ou distúrbio gastrointestinal? O diclofenaco, nesse caso, é um anti-inflamatório que diminui, por exemplo, a proteção gástrica contra o ácido clorídrico, nesse caso. Qual é esse ácido clorídrico? O ácido clorídrico ele é produzido pela própria parede do estômago, onde ajuda na digestão dos alimentos. Por exemplo, nesse caso, pacientes que já apresentam lesão gástrica, como no caso gastrite ou úlcera, devem evitar o diclofenaco. Sempre que possível, o uso, por exemplo, do diclofenaco pode agravar tais lesões ou até mesmo evoluir para complicações, como no caso, sangramento e perfuração. Isso acontece porque ele destrói, por exemplo, a barreira de proteção gástrica, inibindo assim a produção de muco, uma substância que funciona como uma barreira protetora ali da parede do estômago, revestindo, por exemplo, todo o estômago internamente. Outra precaução que você precisa ter antes de administrar o diclofenaco ou paciente que apresenta essa doença que eu vou falar aqui para vocês, como no caso quando o paciente apresenta colite ulcerativa, você tem que ter uma precaução redobrada quando o paciente apresenta colite ulcerativa. Mas nesse caso a colite ulcerativa, não se sabe, por exemplo, exatamente o que causa a colite ulcerativa, mas acredita-se que a doença está relacionada principalmente a fatores genéticos, bem como uma resposta imunológica, nesse caso intestinal exagerada, que pode contribuir para esse tipo de ocorrência. Nesse caso, a colite ulcerativa ou colite ulcerosa normalmente ocorre apenas na mucosa interna do intestino grosso e também do reto. As formas variam de leve a grave. Com colite ulcerosa, que nós podemos chamar de colite ulcerativa ou colite ulcerosa, o paciente tem maior risco de desenvolver, por exemplo, câncer de colo. Então, você já sabe que se o paciente apresenta colite ulcerativa, tem que ter grande precaução antes de administrar o diclofenaco, porque pode agravar essa situação clínica do paciente. A precaução para o uso de diclofenaco, ela se estende também a outra doença que nós chamamos de doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado, como no caso o íleo. Afeta também o intestino grosso, como no caso o colo, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Tenha então muito cuidado ou evite de usar o diclofenaco de sódio caso você tenha doença do intestino chamado colite ulcerativa ou doença de Crohn. Então você já sabe, então se você vai usar o diclofenaco e tem colite ulcerativa ou doença de Crohn, você tem que evitar de usar o diclofenaco. E no caso, se você é um paciente e apresenta insuficiência hepática grave, nesse caso tem que ter uma precaução redobrada antes de administrar o diclofenaco em você, porque no caso do diclofenaco existe essa consideração, onde tem que ter muito cuidado, uma precaução antes de administrar o diclofenaco em paciente que apresenta insuficiência hepática grave. No caso da insuficiência hepática grave, você que não conhece, é no caso uma grave deterioração da função do fígado. A insuficiência hepática é causada principalmente por um distúrbio ou uma substância que lesiona o fígado, onde o paciente começa a vir a apresentar cansaço, fraqueza e perda do apetite. Observe que, neste caso, para recuperar a função hepática normal, teremos que evitar qualquer tipo de agressão a este órgão ou, no caso, do fígado. Observe que a biotransformação de diclofenaco ela acontece no fígado e depois é distribuída no organismo.
Ou seja, quando o diclofenaco ele é administrado em algum paciente que está precisando desse medicamento, esse medicamento é absorvido a nível do trato gastrointestinal, tá? E a partir daí, esse medicamento vai para o fígado, onde é metabolizado. Então, o diclofenaco, nesse caso, ele é metabolizado no fígado. E se o paciente tem insuficiência hepática grave, nesse caso tem que ter uma precaução redobrada antes de administrar o diclofenaco. Vejam que na insuficiência hepática existe uma deterioração na função do fígado, comprometendo a filtragem do sangue e a eliminação de toxinas. Observe que nesse caso, para recuperar a função do fígado normal, teremos que evitar qualquer tipo de agressão a este órgão. O diclofenaco, como outro medicamento anti-inflamatório não esteroide, pode causar assim a elevação dos níveis de uma ou mais enzimas hepáticas, como no caso TGO e TGP, podendo agravar o quadro clínico do paciente que está apresentando insuficiência hepática. Nesse caso, então, devemos tomar precaução redobrada se necessário ou não fazer uso desse medicamento durante o tratamento quando o paciente apresenta insuficiência hepática. Para você que está acompanhando esse vídeo, vou fazer uma outra pergunta. O diclofenaco ele pode ser administrado em pacientes que apresentam insuficiência renal? Isso mesmo que eu estou perguntando para vocês. Se o paciente apresenta insuficiência renal, ele pode tomar o diclofenaco? Então, antes de iniciar o tratamento com diclofenaco sódico, o paciente deve informar, por exemplo, ao médico que está analisando a situação clínica dele, se ele tem algum problema renal. Vejam que na insuficiência renal existe uma deterioração na função dos rins. Quantos rins nós temos? Temos dois, o rim do lado direito e o rim do lado esquerdo. Então, se ele tem uma deterioração na função dos rins, dependendo se for, por exemplo, os dois, existe um comprometimento na filtragem do sangue e a eliminação, por exemplo, de toxinas. De acordo com o mecanismo de ação do diclofenaco, que inibe a biossíntese da prostaglandina e pela importância da prostaglandina para a manutenção do fluxo sanguíneo renal, observa-se que este medicamento não deve ser administrado em pacientes que apresentam, por exemplo, insuficiência renal. Se o paciente apresenta, então, insuficiência renal, você não deve, então, administrar o diclofenaco. Mas nesse caso de diclofenaco, nós estamos colocando ele aqui para administração de pacientes que apresentam insuficiência renal, nesse caso, como uma das precauções, tá? Porque essa avaliação de administrar o medicamento como diclofenaco em um paciente que está apresentando insuficiência renal é uma decisão médica, mas é uma das precauções que devemos ter quando o paciente apresenta insuficiência renal. Se o paciente apresenta insuficiência renal, devemos ter uma precaução redobrada antes de administrar o diclofenaco. No caso, se o paciente apresenta insuficiência cardíaca, esse paciente ele pode receber o diclofenaco ou pode ser administrado. Então, existe nesse caso uma precaução redobrada nesse tipo de paciente antes de administrar o diclofenaco. Vejo que no caso da insuficiência cardíaca, existe a deterioração na função cardíaca, comprometendo o relaxamento e contração cardíaca, ou seja, compromete aquele processo que nós chamamos de sístole e diástole. Então, de acordo com o mecanismo de ação do diclofenaco, que inibe a biossíntese ou a produção de prostaglandina, e pela importância da prostaglandina, principalmente na manutenção do fluxo sanguíneo renal e também na regulação da pressão arterial, da contração e relaxamento muscular, principalmente na contração e relaxamento muscular do músculo cardíaco, observa-se que este medicamento não deve ser administrado em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca. Então, uma das precauções que chama bastante atenção no caso de diclofenaco, se o paciente apresenta insuficiência cardíaca, devemos ter uma precaução redobrada e deixar a cargo do médico na avaliação dele se vai precisar administrar o diclofenaco ou não no paciente que apresenta insuficiência cardíaca, onde o profissional de saúde ele avalia, nesse caso, o risco e o benefício para o paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos em uma outra situação, por exemplo, se o paciente apresenta distúrbios homeostáticos, nesse caso, devemos ter bastante precaução para administrar o diclofenaco. Nesse caso, você precisa saber o que é uma homeostasia. No caso da homeostasia, é um processo fisiológico que tem um objetivo principalmente
para manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja, por exemplo, hemorragia ou trombose. Esse processo depende, por exemplo, da interação de várias proteínas e células do sangue. Nas doenças, por exemplo, hemorrágicas e homeostáticas, encontra-se, por exemplo, esse processo prejudicado. Por isso que nós chamamos de distúrbios homeostáticos. Nos distúrbios homeostáticos, devemos ter, então, bastante precaução para administrar o diclofenaco. Outra precaução que devemos ter antes de administrar o diclofenaco é no caso de pacientes idosos e também pacientes submetidos a tratamento com diurético. Por exemplo, hidroclorotiazida é um diurético, furosemida é um diurético. Então, esses pacientes que estão submetidos, por exemplo, a tratamento com diurético, devemos também ter uma precaução redobrada. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Assim você vai estar ajudando no crescimento desse canal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.